Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor de matemática aqui na região de Londrina, no Paraná. E hoje nós vamos aqui a resolução de uma questão do vestibular UEL 2022, que trabalham com vários temas, tá? O principal conteúdo que nós temos aqui é a ideia lá de progressão geométrica. Também a gente tem lá a ideia de você trabalhar com uma sequência e também a ideia de você saber lá o que significa uma bijeção com o conceito de função. Antes da gente ir para a nossa resolução, se você é novo aqui no canal ou se você não é, não deixa de se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você conhece que vai prestar o vestibular da UEL, pois assim você ajuda a divulgar o meu canal e ajuda aqui também a pessoa que vai comparecer e fazer essa prova junto contigo, certo? E também, último recadinho aqui, também muito importante, se você quiser um curso específico de matemática, tá? Ou um curso de matemática básica, voltados lá para os vestibulares que você vai prestar para a prova do Enem, concurso público também entra, e se você está com dificuldade no ensino médio também vai te ajudar. Aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado você tem um link de acesso a todas essas informações. Além disso também, se você quiser apostilas voltadas para os vestibulares do Paraná e prova do Enem, aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado você tem acesso a todas essas informações. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou pode mandar uma mensagem aí no WhatsApp que eu consigo te ajudar, fechou? Vamos lá então para a leitura e logo após, obviamente, a resolução da nossa questão. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Zeus encarregou Hefesto e Atena de criar Pandora, primeira mulher a viver com os homens na Terra. Pandora recebeu qualidades como graça, beleza e inteligência. Antes de ser enviada à Terra, Zeus entregou-lhe uma caixa com a recomendação de que esta não deveria ser aberta. Nela continham todos os infinitos mares do mundo: a guerra, o ódio, a inveja. Além da esperança, um único dom presente na caixa. Pandora não conseguiu resistir à curiosidade e, abrindo a caixa, libertou todas as mazelas. Arrependida, tornou a fechá-la, mantendo presa somente a esperança. Considere que a caixa de Pandora tenha volume C maior que meio. Admita que a esperança possua volume V0. Além disso, ao abrir a caixa, Pandora observa que os mares saem um por vez, conforme uma sequência infinita, de modo que cada enésimo termo mal possua um volume Vn associado com n pertencente ao conjunto dos números naturais, excluso o zero aqui pra gente. Então o que ele está falando? Como uma sequência, começando lá, com o valor do V0 que também está incluso, tá? É importante a gente pensar que a esperança também está na caixa de Pandora. A gente tem aqui, ó, o V1, o V2, o V3, o V4 e assim por diante, tá bom? Se ele falar só da sequência que ele citou, a gente exclui esse cara, mas vamos deixar ele aqui também, porque ele completa a nossa caixa de Pandora aqui, ok? Continuando aqui, ó. Admita que o primeiro termo aqui da sequência é igual a 1/4. E cada termo, a partir aqui do primeiro, né, segue isso aqui, ó. V de n mais 1 é igual a Vn dividido por 2 para todo n maior ou igual a 1. O que significa isso? Quando nós pegamos essa lei de formação dessa sequência, ó, V de n mais 1 é igual a Vn sobre 2, o que nós vamos trabalhar com esse cara? A gente sabe aqui que a nossa sequência V1, V2, V3 e assim sucessivamente, né? Até chegar no nosso Vn isso continua infinitamente. Quando eu pego o primeiro termo, ele diz que vale 1/4. O segundo termo, eu vou jogar ele aqui, ó. Você concorda que para encontrar esse segundo termo, eu vou pegar o meu n igual a 2 e eu vou substituir o meu n igual a 1, desculpe, e eu vou substituir aqui, vai ficar 1 mais 1 que vai dar 2, então vai ficar V2 que é igual, meu n vale 1, V1 sobre 2. Só que eu particularmente não gosto de pensar dessa maneira. O que eu gosto de pensar quando a gente fala em PG? Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, ó. Então fica muito mais fácil a gente enxergar assim. Que o V2 é a mesma coisa que meio vezes V1. Só que como esse V1 ele vale 1/4, então quer dizer que o nosso V2 fica meio vezes 1/4. Ou seja, esse cara é 1/8. E aí como é que eu faço para encontrar o V3, por exemplo? Você faz a mesma coisa. Você vai pegar o seu n valendo 2 agora. Eu vou substituir aqui, então vai ficar o nosso V3, certo? Porque fica 2 mais 1 que dá V3, que é igual ao nosso meio vezes o V2.
mas como o V2 vale 1/8, então isso aqui vai ficar 1/8 vezes meio, que dá 1 sobre 16. Então você já pegou a malícia aqui, né? O próximo vai ser 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128 e assim sucessivamente, ok? Voltando aqui para o nosso enunciado. Embora mitológica, a caixa de Pandora obedece a um princípio básico. A soma dos volumes de V0 até o Vn infinitamente de todos os seus elementos é menor ou igual a C. Então isso é óbvio. Como C tem que ser maior que meio, então quer dizer que quando eu pego aqui o valor do nosso V1 mais o nosso V0 mais o nosso V1 mais o nosso V2, até chegar no nosso Vn lá na frente, e isso continua, ele diz que tem que ser menor ou igual a C, tá? Sobre V0 até o Vn e assim sucessivamente, atribua V como verdadeiro ou F falso para as afirmativas a seguir. Aí ele dá 5 afirmativas e pede assinale a alternativa que contém de cima para baixo a sequência correta. Bom, é muito importante, isso aqui eu faço em todas as questões, tá? Se você já viu alguma resolução, tenho certeza que eu comentei isso. Questões 1, 2, 3 e 4, questões verdadeiro e falso, você não necessariamente precisa fazer todas as afirmativas. E você não necessariamente precisa fazer na ordem que ele está te lançando. Você pode fazer na ordem que você achar mais fácil para você. E geralmente você fazendo 2 a 3 afirmativas, você já consegue encontrar a resposta correta com a ideia que eu vou te explicar agora, tá? Então a gente vai ler aqui, ó. V0 é menor ou igual que C menos meio, como sendo a afirmativa número 1, vou deixar para depois. Vamos aqui na 2, ó. V1, V2 é uma progressão aritmética de razão 1/4. Olha só, progressão aritmética de razão 1/4. Cara, vamos olhar essa sequência aqui. Quando eu pego essa sequência, certo? Eu vou excluir isso aqui e vou jogar essa partezinha aqui para cima. Lembra que eu citei lá no comecinho do vídeo que isso aqui é o quê? Uma progressão geométrica. Mas como é que eu sei que é uma progressão geométrica? Pela definição. Quando eu pego cada termo a partir do segundo, é o antecessor multiplicado por uma constante, e essa constante é meio. Perceba quando eu pego 1/4 vezes meio, dá o nosso 1/8. Quando eu pego 1/8 vezes meio, dá o nosso 1 sobre 16. Quando eu pego 1 sobre 16 vezes meio, dá 1 sobre 32, que seria o quarto termo. Então, na verdade, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma progressão geométrica e não uma progressão aritmética, ok? Então, a segunda aqui, perdão, ela é falsa por isso, tá? Dando continuidade aqui, ó. Se a 2 é falsa, veja aqui. Nós podemos jogar fora essa afirmativa e essa afirmativa. E perceba que basta eu realizar qual? Só a 3, ó. Se eu fizer aqui a 3 e eu ver se ela é verdadeira ou falsa, eu já consigo encontrar a resposta correta. Então vamos lá, ó. Olha a 3 que ele fala aqui para você. V de n, que é essa sequência que está aqui, certo? Essa sequência que está aqui, é n sobre 4 para todo n maior ou igual a 1. Então vamos lá. Na 3 aqui, ó. Quando eu pego o meu V de n, ele fala que segue essa lei de formação. Quando esse n é maior ou igual a 1. Então vamos supor que o nosso n vale 1. Se o meu n vale 1, então aqui vai ficar, ó, V de 1, que é igual a 1 sobre 4. O primeiro termo vale 1/4, ó, vale 1/4, então por isso que é verdadeiro aqui, ok? Só que ele diz que vale para todos, então vamos ver. Se o meu n ele for igual a 2, eu vou pegar esse V de 2 aqui e vai ficar 2 sobre 4. Só que quando eu simplificar, ele está falando que isso é meio. E na verdade esse V de 2 não é meio, é quanto? Ó? É 1/8. Portanto, a terceira afirmativa é o quê? Ela é falsa. E se a segunda e a terceira são falsas, qual que é a resposta correta? A alternativa de letra C. Nesse momento, na hora da prova, o que você vai fazer? Você vai embora, porque a questão acabou. Não tem que fazer mais nada sobre a questão, certo? Só que aqui nesse momento você está estudando. Então é muito importante que você termine a resolução por completo, para você conseguir observar o que você precisa revisar dentro até a prova da UEL. Ok? Então vamos lá. Afirmativa número 1. Ele diz que V0 é menor ou igual a C menos meio. Bom, vamos pensar nesse cara aqui, ó. Olha só essa partezinha que nós temos aqui, que eu vou circular aqui para você em azul. Tá vendo? Nós circular não, né? Colocar um retângulo aqui para você em azul. Quando a gente pega de V0 até o enésimo termo e assim por diante, ele diz que é menor ou igual a C. Só que essa sequência que está aqui, ó, ela tem um comportamento de uma progressão geométrica, que a gente fala que é uma progressão geométrica
infinita, tal que a nossa razão ela está entre -1 e 1. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pega uma sequência, que é uma progressão geométrica infinita, e a razão está entre -1 e 1, a gente consegue fazer a soma dos infinitos termos desse cara aqui. Utilizando aqui, ó, essa equaçãozinha, ó, a soma dos infinitos termos seguindo isso aqui, ok? Não é para qualquer uma, tá? É pegar o primeiro termo dividido por 1 menos a nossa razão. Quem que é o primeiro termo? Ó? É 1/4. Quem que é a nossa razão? É meio. E eu vou pegar essa soma e eu vou substituir aqui para ver se a afirmativa número 1 ela é verdadeira. A gente já sabe, né, que ela é verdadeira porque a C é a correta, mas vamos matematicamente provar. Ó. Então a gente faz aqui 1/4, meio menos meio dá meio. Divisão de fração a gente mantém a primeira aqui, multiplica pelo inverso da de baixo que dá 2/1. Isso fica 2/4. Quer dizer que esse valor ele dá meio. Se todo esse valor dá meio, ó, eu fiz a soma disso aqui, certo? Dessa partezinha. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar esse meio, tá? Aqui você pausa o vídeo e copia com calma aí. Nós encontramos que esse cara vale meio. Então, quer dizer que aqui, ó, V0 mais a soma da PG infinita, que é meio, é menor ou igual a C. Joga esse meio para lá, ele é positivo, então não vai alterar em nada aqui, certo? Então vai ficar C menos meio, ó. E aí, a gente provou o porquê que a primeira afirmativa ela é verdadeira, ok? E aí, para a gente conseguir fazer as outras aqui, deixa eu só trocar aqui essas partezinhas e vamos lá para a afirmativa número 4. Ó. Por que a afirmativa número 4 ela é verdadeira? O que ele diz para você? Existe uma bijeção entre os conjuntos de 1 até o n lá, e infinito e além, e V1, V2, Vn e assim por diante. Então, o que ele está falando? Ó? Lembra que ele falou para a gente que esse Vn ele está associado aqui com esses elementos, correto? Então isso é verdadeiro, porque veja só, olha só o que vai acontecer. Como é que a gente sabe que uma função ela é bijetora ou objetiva? Ela tem que ser injetora e sobrejetora. Então vamos ver aqui, ó. O que é a ideia? Não precisa pensar na definição, tá? Ficar lembrando definição de função injetora e sobrejetora vai só te prejudicar. Então, por isso que a gente faz, quando a gente está estudando, no caso, a gente mostra os gráficos e dá exemplos também por diagrama de flecha, que é você bater o olho e lembrar o que a gente vai fazer aqui agora. Então, olha só o que a gente tem. Ó. O conjunto aqui, que ele diz primeiro, é pegar o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, certo? E até chegar no enésimo termo, esse aqui continua também. Aqui nós temos um segundo conjunto, que é o nosso V1, o nosso V2, o nosso V3, o nosso V4, até chegar no nosso Vn e assim por diante, certo? A gente mostrou que quando eu pego o meu n igual a 1 chega nesse cara, o meu n igual a 2 chega nesse cara, o meu n igual a 3 chega nesse cara. Então, quando o meu n vale 1, ó, ele só pode chegar no V1. Quando o meu n vale 2, ele só pode chegar no V2. Quando o meu n vale 3, só pode chegar no V3. Porque o comportamento aqui nesse caso é de uma função exponencial decrescente, correto? E quando eu pego o n, ele chega no Vn. Aí se eu pegar meu n valendo 1000, então ele chega no V1000. Se eu pegar o meu n valendo 10, então ele chega no V10. Então cada termo que está aqui do conjunto de saída, que geralmente a gente fala que é o conjunto A, em relação ao conjunto B, nós temos lá simplesmente um cara chegando em outro. E essa é uma das ideias que a gente fala para você guardar para ver se a função ela é injetora. Então, nesse caso, a gente mostrou, não matematicamente, né, mas a gente conseguiu visualizar que ela é injetora. Só que para que ela seja bijetora, ela tem que ser sobrejetora também. Como é que eu sei que uma função é sobrejetora? Quando o contradomínio é igual à imagem. Quem que é o contradomínio? Todo esse conjunto que está aqui. Quem que é a imagem? São os elementos do contradomínio que tem a setinha chegando. E nesse caso, o que tem que acontecer para que seja igual? Não pode sobrar ninguém aqui. Só que lembra que todo mundo vai ter um elemento. Então, quando eu pego um cara aqui, por exemplo, ó, que é o nosso V1000, lembra que tem um maluco chegando nele, que é quando o meu n vale 1000. Então, quer dizer que cada elemento que está ali, do V1, do V2, do V3, ele tem um correspondente dentro da nossa PG, porque ela é infinita, certo? Então, por isso que aqui nesse caso, essa função, ela é necessariamente, não é uma função bijetora, né? Existe uma bijeção aqui em relação a essa relação que ele lançou pra gente, tá? Então, por isso que a 4 é verdadeira. E por fim aqui, a questão afirmativa número 5. Olha só que ele fala para você, ó. Cada elemento lá do nosso Vn mais 1 é menor que o nosso Vn
para todo n maior ou igual a 1. Isso é verdadeiro pelo fato do seguinte, cara. Veja só. Lembra que a gente falou que o nosso Vn mais 1, né, o enunciado diz pra gente, que é igual a isso aqui. Mas a gente pegou e mostrou que ele é esse valor. Ou seja, o nosso Vn mais 1 é pegar o nosso termo anterior e multiplicar por meio. Só que multiplicar por meio é a mesma coisa que fazer o quê? Dividir por 2. Então, a cada elemento sucessor, você está dividindo por 2. Portanto, todo elemento aqui sempre vai ser menor que o seu anterior. Tanto é que a nossa PG ela forma o quê? Ó? 1/4, depois 1/8, depois 1 sobre 16 e assim por diante. Se você não consegue enxergar na forma de fração, transforme em decimal. Olha só, 0,25, aí depois aqui, ó, 0,125, aí depois aqui 0,0625 e assim sucessivamente, ok? Então, a gente já tinha encontrado através de duas afirmativas a resposta correta, mas é muito importante que você estude todas as suas afirmativas para você conseguir aí ir muito bem preparado para a prova, ok? Bom, se você gostou da resolução, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para ajudar e dar uma força aqui pro canal. Também não deixa de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que vai prestar o vestibular aqui da UEL. Também, se você quer um curso específico de matemática, um curso de matemática básica, ou ainda apostilas voltadas para os vestibulares do Paraná e também a prova do Enem, aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado você tem acesso a todas essas informações. E eu tenho certeza que com tudo isso que eu falei para você, eu vou conseguir te ajudar a alcançar o seu sonho. Tchau, tchau, senhoras e senhores. Bons estudos para vocês. Lembre-se sempre que a matemática esteja com você. Tchau, tchau.